Quanta luz neste ano. Boa noite a todos. Bem-vindos vocês novamente. Tem uns rostinhos novos aqui. Alguns eu ainda não conheço. Meu nome é Vladimir. Nós vamos estudar hoje sobre um tema que está no Evangelho, o bom espírito. Só que se vocês procurarem lá nesse capítulo, antes ele dá várias explicações. Começa com um homem de bem, né? Como age um homem de bem, quais são as características dele, as ações, os pensamentos, para depois ele falar do bom espírita. Aí no início ele já conclui: na verdade o bom espírito é o homem de bem. Então, se nós pegarmos do Evangelho, ele sintetiza o que é o homem de bem. É aquele ser que pratica a lei de amor, a lei de justiça e a lei de caridade. 3 leis simples, né? Mas nem sempre fáceis de a gente fazer. Então eu vou contar uma história e depois nós vamos analisar em torno disso toda essa obra que nós temos à nossa disposição para nós nos melhorarmos continuamente. Havia uma criança de aproximadamente 6 anos de idade e ela estava patinando no lago e, sem que ela visse, ela caiu num buraco. O que acontece? Quando a pessoa adulta cai num buraco desse de água super gelada, até 1 minuto e meio, se ela não for retirada, ela morre. E aí, para surpresa de todo mundo, a criança caiu. Quando alguém pediu por socorro, que foram chegando os socorristas, a criança já tinha saído do buraco. Aí os bombeiros chegaram e ficaram surpresos: mas como uma criança conseguiu sair do buraco, se tem muitos adultos que morrem, que não dão conta de sair do buraco? Aí alguém que estava observando tudo falou assim: não, eu vi porque que ela saiu do buraco, eu sei porque que ela conseguiu sair do buraco. É porque quando ela caiu, não tinha ninguém por perto, então não tinha ninguém para falar para ela: você não é capaz de sair daí. Então a criança, dentro dela, tinha a resposta para aquele desafio daquele momento, que era sair do buraco, da água congelada. E isso às vezes a gente pode se surpreender, mas se a gente analisar que aquela criança é um espírito criado há milhares de anos, e que já teve muitas experiências, e às vezes naquele momento decisivo ela recobrou algumas daqueles ensinamentos, algumas daquelas experiências passadas, então aí a gente já não se surpreende tanto com aquele acontecimento. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, né? Nós fomos criados por Deus simples e ignorantes, há milhares de anos, né? Hoje nós estamos nesse corpo, com essa vida, acompanhado dessas pessoas, vivendo nessa cidade, né? Mas já tivemos muitas experiências em outros lugares, em outros corpos, em outras famílias, mas o nosso momento agora é esse. Então, quando fomos criados por Deus, sempre ignorantes, não tínhamos a noção do bem e do mal, não tínhamos complexidade nenhuma. Mas com a nossa vivência nós fomos aprendendo a separar o bem do mal, a procurar o bem, a evitar o mal, para sermos mais felizes. E aí, tem algumas perguntas que a gente se faz. Quantas vidas nós vivemos desde a criação do nosso espírito até hoje? Quantas vidas tivemos do espírito? Quem ajuda? Quantas vidas tivemos? Uma só, a vida é uma só. A vida do espírito é uma, gente, do momento que foi criado até a noite de hoje. Então, o nosso espírito está vivendo uma vida. Só que em alguns momentos encarnado, como nós estamos aqui, alguns momentos desencarnados, sem esse corpo. Mas é o mesmo. Isso nos traz uma consequência. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Se eu planto bem, eu vou colher bem. Mas se eu planto mal, eu vou colher o mal. Todos nós temos a noção disso, né? Lei de causa e efeito. Então, quem planta uva, vai colher uva. Não tem jeito de você plantar uva querer colher mexerica, né? Porque você colhe aquilo que planta. Então esse é o desafio do nosso espírito: evoluir, crescer, se melhorar, fazer coisas boas, amar, ser justo, ser bom. O nosso desafio é fácil? Nem sempre, né? Então, se o nosso espírito foi criado por Deus, temos a paternidade divina, mas vemos evoluindo até a data de hoje. Vimos aprendendo, vimos tendo experiência, vimos caindo e levantando, e chegamos aqui hoje. Então,
e nós nos consideramos cristãos, né? Lá no capítulo inicial do Evangelho fala que o verdadeiro cristão é aquele que sabe amar. Ótimo. E depois ele fala, o verdadeiro espírita é o verdadeiro cristão na essência. Então, nós estamos aprendendo aqui a amar, a ser bons, a usar a nossa razão para o nosso crescimento. Então são 3 desafios, né, que ele coloca lá no início do capítulo. E nós vamos ver, analisar nós por esses critérios agora, né? Espíritos imortais, criados por Deus e com a vida pela frente que a gente nem imagina onde possamos chegar, né? A nossa inteligência hoje nos permite antever até onde podemos chegar, mas à medida que eu vou evoluindo, sempre vou colocando à frente a minha possibilidade. No caso da criança, ela não colocou obstáculo para sair do buraco, então para ela sair do buraco foi fácil, né? Para nós também às vezes vamos ter essas experiências na vida. Deus coloca na Terra alguns missionários para nos auxiliar nessa missão de avançarmos, de crescermos. Então, de tempos em tempos, reencarnam espíritos que vão conduzir a coletividade a um avanço mais rápido. Um desses missionários, há mais ou menos quase 4.000 anos, foi Moisés. Então, Moisés, recebendo aquelas leis no monte, aquelas leis serviram para guiar o povo por um caminho melhor do que eles estavam vivendo, né? Até a época dele era o império da força, às vezes o uso da violência. Então, com aquelas regras que ele recebeu, começou-se a melhorar um pouquinho as relações sociais. Começou-se a melhorar um pouquinho a minha relação com o meu próximo. Mas se a gente pegar os 10 mandamentos, quais são assim, lembrando rapidamente? Os 10 mandamentos, alguns aí. Amar a Deus. Amar a Deus com si mesmo, amar ao próximo com si mesmo. O que mais? Não trairás, não matarás. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, honrar pai e mãe. O que mais? Falso testemunho, né? Ótimo, não levantar falso testemunho. Vocês vejam que dessas 10 regras, a principal, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a ti mesmo, né? As outras regras eram regras quase que civis, né? De relação social, de eu respeitar o seu direito e você respeitar o meu. Mas quando ele toca nessa parte moral de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo, aí ele tocou numa parte comportamental, uma parte ética. E geralmente essas discussões, esses debates éticos são infinitos, eles nos acompanham a vida inteira. Às vezes certas leis civis, certas regras ficam ultrapassadas com o tempo, né? Mas o debate ético nem sempre ele fica ultrapassado. Então, gente, com 10 regras, a mais importante, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo a ti mesmo. Simples, não é? Qual o seu nome, moça? Maria Auxiliadora. Maria Auxiliadora. Simples, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo. Fácil, né? Não, não é fácil. É simples, mas não é fácil. A gente ama a Deus sobre todas as coisas? O que você acha, moça? Tentamos, ótimo. Gente, provavelmente nós não amamos a Deus sobre todas as coisas, né? Eu estou aqui, mas se tivesse o final da Copa do Mundo hoje, o Brasil for jogar, vocês acham que eu viria aqui? Viu? Difícil, né? Se você adivinhasse que o placar era de 7 a 1, aí eu viria, né? Mas olha só, final da novela hoje, gente. Final da novela Avenida do Brasil, todo mundo querendo saber o que vai acontecer. A maioria viria? Viria, porque sábado repete. No sábado repete, mas vai que você não vai assistir no sábado. Mas só para mostrar como nós ainda carregamos dentro da gente essa ligação com o material. Temos a intuição, temos aquele desejo, aquela aspiração de melhorarmos, né? Mas ainda às vezes temos aquela desejo de viver isso daqui, curtir o máximo isso daqui, né? Aproveitar o máximo que a gente pode. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então vimos que amamos a Deus, tentamos, né? Lutamos, fazemos às vezes em alguns casos alguns esforços, né? E acreditamos que estamos nesse caminho. Amar ao próximo como a ti mesmo. E aí? Mais difícil. Por quê? Se o próximo é simpático, é agradável, é educado, facílimo, né? Mas se o próximo liga o som alto, joga o lixo na sua porta, para o carro na frente da sua garagem,
E aí? Da briga. Da briga. Da né? morte. Mas, e até morte, em alguns casos. Né? Mas aí temos um problema antes. Olha só. Amar ao próximo como a ti mesmo. Aí eu pergunto, a gente se ama? Nem sempre, né? A gente se ama, claro. Se tiver que morrer entre eu e essa moça aqui, quem vocês acham que eu vou colocar? Claro que sou eu, né? Gente, assim, na hora do aperto, tiver eu e outra pessoa, quem é que eu jogo no aperto? Eu ou outra pessoa? Porque você se ama, né? Às vezes até de forma egoísta, mas se ama. Agora, olha só. Então, amar ao próximo a ti mesmo. Amar o próximo nem sempre é fácil, a gente sabe disso, né? E o próximo, quanto mais próximo, às vezes é mais difícil. Porque o que é mais distante é fácil, né? Você sabe lidar, você encontra ele uma vez por mês. Se foi bem ou foi mal, foi uma vez por mês, acabou, né? Agora, quem se encontra de manhã, à tarde e à noite, aí esse é difícil. Não é que ele é ruim, não, porque você encontra com ele direto, né? Então, gente, amar ao próximo como a ti mesmo. Aí vem a pergunta, nós nos amamos? Nos amamos? Sim. Sim. Tentamos, né? Como diria a nossa amiga aqui. Tentamos, né? Nos amamos. Mas às vezes tem certas coisas que a gente faz que a gente mostra que não se ama. Você quer ver? Eu vou numa festa, bebo até passar mal. Eu me amo. Não, eu estou bebendo até passar mal, gente. Eu me amo. Naquele momento ali eu me amei? Não. Eu pego meu carro e falo assim, não tem radar, eu vou andar a 140 dentro de Goiânia. Estou correndo risco, não estou? De acidente, de morte. Eu me amo nesse momento? Não. Né? Eu vou de férias para a praia, aí eu falo assim, gente, hoje é o último dia, né? Vou ficar aqui nesse sol aqui o dia inteiro. Eu quero voltar marcado, né? Quero voltar marcante, chegar diferente, assado. Eu me amo. Se eu agredi o meu corpo, eu me amo? Não, né? A gente participa de grupos de corrida, aí eu uso um medicamento para ter desempenho, mas que detona meu corpo, eu estou me amando? Não. Então você vê que quem me agrediu, né? O perdão me liberta daquele passado, me liberta da vingança, me liberta do ódio. Então, olha outro ensinamento fantástico de Jesus, né? Por isso que Jesus foi muito inteligente na época. Ele falou assim, ele começou dizendo, eu não vim destruir a lei. Ou seja, vamos pegar a tradição que é boa e manter, né? Mas ao lado de eu não vim destruir a lei, ele trouxe novos ensinamentos. Então, perdão. Mais uma coisa que é muito importante de Jesus, além da lei de amor, perdão, simplicidade, caridade, o que mais? Tem uma parte que é muito importante. Eu tratar a pessoa como se ela fosse minha irmã, né? Jesus, na prece do Pai Nosso, quando ele fala assim, Pai Nosso, olha como ele começa a prece, né? Pai Nosso, Pai Deus, inteligência suprema, né? Criador de tudo, nosso. Então, se é nosso, nós somos irmãos em Deus. E devemos lutar, esforçar, como disse aqui a moça, né? Tentar tratar a pessoa como irmã. Você vai na panificadora, compra o pão lá, você cumprimenta a pessoa que te dá o pão? Você agradece a pessoa que te dá o pão? Né? Ou não, às vezes. Ou não, às vezes, né? Sim, raramente. Vim pra cá, eu parei, o caminhão da Comur estava pegando lixo, eu esperei, que eles geralmente eles inclinam, né? Você espera, eles vão passar e tal. Será que a gente cumprimenta o gari que limpa a nossa rua? Né? A pessoa que pega o lixo na nossa porta? Eu vou além. Quando alguém faz a comida na sua casa, você chega lá e agradece. Às vezes você fala, mas minha mãe sabe que eu gosto da comida dela. Mas se você falar também vai ser um reforço, né? Vai ser um agradecimento. Às vezes ela vai se sentir mais encorajada. Eu falo, mãe, mas eu sei que tem muitos pais que cozinham bem, viu? O Edson, por exemplo. Então, gente, às vezes a gente tem dificuldade de tratar a pessoa como nosso irmão. No fundo, a gente sabe que são os nossos irmãos. Mas às vezes a gente ainda não consegue realizar aquilo. Então Jesus, e mais ensinamentos de Jesus, né? Muitos outros. Vamos pegar esses principais. Então Jesus foi colocado por Deus aqui na Terra para fazer essa humanidade terrena avançar. Ele deixou um novo ideal.
mais avançado do que o de Moisés. Mas, aproximadamente mais 1.800 anos depois, surge o Espiritismo. O Espiritismo, fruto do ensino dos Espíritos. Quanta luz